Fala, focados! Eu sou Marcelo Portocarreiro, cirurgião plástico do Foco Cirúrgico e vim direto do consultório, como vocês podem ver, para gravar esse vídeo para vocês com 10 dicas sobre como passar a visita na enfermaria de cirurgia. A essa altura na faculdade, você já percebeu que a vida do acadêmico não é uma eterna aventura. Nem todos os dias vão ser emocionantes se você vai lidar com diagnósticos brilhantes ou grandes descobertas. E na enfermaria de cirurgia é um pouco assim. Quem é mais pragmático, quem checa tudo, quem confere tudo, vence. Essa é a principal dica, acho que eu poderia resumir o vídeo todo nisso. Cheque tudo, seja diligente, seja criterioso, olhe todos os detalhes. Se você for atento a tudo que a gente vai falar aqui hoje, com certeza você vai se destacar na visita quando você for apresentar seus casos. Se vocês observarem, em cirurgia, muitas vezes você é mais valorizado na fase de aprendizado por ser esforçado, se dedicar, ser proativo, do que por ser estudioso e saber muita coisa. E não se espera que o acadêmico de medicina saiba tanta coisa assim no momento da visita. Claro que se você souber, isso vai te dar destaque. E é para isso que o foco cirúrgico existe. Mas se você não souber, seja esforçado, esteja presente, seja responsável, não minta jamais. E a gente vai resumir aqui em 10 dicas como que seria o comportamento ideal para passar a visita. A visita de cirurgia pode ser mais pragmática ou pode ser mais acadêmica. Isso vai depender um pouco de qual hospital você está, qual é o contexto, quem é o chefe que vai passar a visita. Então vai ter visitas que vão ter muitas pérolas de conhecimento, outras vão ser mais focadas em resolver os problemas e checar as coisas dos pacientes, fazer a enfermaria andar. Não tem problema, das duas formas você vai estar aprendendo. A visita de cirurgia acaba sendo muitas vezes um grande checklist e o que a gente vai te dar são as dicas para que você não perca nada e não perca as informações principais e saiba passar essas informações para o staff na ordem que ele quer saber. Ou seja, você vai apresentar o caso na sequência correta que um cirurgião gostaria de ouvir esse caso para tomar suas decisões na visita de enfermaria. Primeira dica é muito simples e na verdade ela serve para a sua vida como um todo de estudante. Chegue cedo. Como eu falei, a visita é um grande checklist. Você vai ter que checar os exames do paciente, vai ter que examinar cada doente, conversar com eles, olhar se teve algum exame que ficou pendente, correr atrás eventualmente desse exame para que ele chegue lá na hora da visita e esteja pronto. Então, se você tem que correr atrás de tudo isso, isso toma tempo. E o fato de você ter que passar a visita e depois correr para a cirurgia cedo ainda, não justifica você passar uma visita mal passada, você evoluir mal os pacientes ou você prejudicar os pacientes porque você não conseguiu checar tudo porque não deu tempo. Então chegue muito cedo. A tendência aqui nas enfermarias cirúrgicas, as pessoas cheguem mais cedo mesmo para resolver tudo antes do horário da cirurgia. Se for o dia só da visita e não tiver cirurgia, beleza, você até fica um pouco mais tranquilo. Mas normalmente na enfermaria de cirurgia, os pacientes estão ali porque eles foram operados ou vão ser operados. Então chegue cedo para resolver tudo antes da cirurgia e não dá desculpa do tipo, não deu tempo de ver, não deu tempo de checar. Segunda dica é, anote tudo, tá? Você precisa, a menos que você seja capaz de memorizar todas as informações de todos os pacientes, anotar as coisas, para você não perder tanto os achados dos exames, os resultados de exame laboratorial, como as condutas que foram passadas na visita. É muito importante que você tenha anotado tudo que você tem que fazer para cada paciente, para que eles continuem progredindo rumo à alta. E essa anotação é fundamental, especialmente no começo. Com o passar do tempo, as chances são que você vai desenvolver uma habilidade de gravar mais coisa, até porque muita coisa já vai estar na sua zona de conforto mental ali. Você já vai saber a história da doença, você já vai saber mais ou menos como que é a história natural de uma internação nessa enfermaria, e você vai ter noção de que fase aquele paciente está. Mas no começo é importante anotar, não confie somente na sua memória para poder saber todas as informações que você vai ter que apresentar quando for passar o caso na visita. A terceira dica que eu quero te dar é seja objetivo. Cirurgia e prolixidade não combinam. Geralmente isso gera uma impaciência no cirurgião. Ele quer saber, quer ir direto ao que importa, quer ir logo operar. Não é que você vai negligenciar as informações, mas seja o mais sucinto e objetivo possível. Legal, Marcelo, quero ser objetivo, mas como que eu vou fazer isso? Cara, é só você partir da certeza. Tá bom, mas como que parte da certeza? Basicamente você vai começar a falar as informações a partir do momento que você tem confirmação delas. Então, se o paciente internou, por exemplo, com um megacólon chagásico, e esse diagnóstico já foi estabelecido no ambulatório, já se tem certeza que esse é o diagnóstico do paciente, você não vai falar que ele morou em uma casa de taipa e que ele conheceu o barbeiro e aí ele começou a ter uma alteração do ritmo intestinal. Não, você vai falar, esse paciente internou com megacólon chagásico, com obstrução intestinal por um megacólon chagásico, enfim. Você vai partir do ponto que você já tem certeza. A maioria dos pacientes na enfermaria de cirurgia, eles já foram operados. O mais comum é que ele interne muito perto da cirurgia, faça um preparo ali rápido de exame, se não tiver sido feito ambulatorialmente, e já parta para a cirurgia. Então, quando você chega na enfermaria, geralmente aqueles pacientes já passaram por uma cirurgia.
Eventualmente, você vai encontrar pacientes que estão ainda em investigação diagnóstica ou estadiando alguma lesão oncológica para ser submetido à cirurgia, ou eventualmente fazendo algum tipo de preparo de outra forma, perdendo peso. Mas o normal, o mais comum, é que você chegue e o paciente já tenha sido operado. Então você tem que ser sucinto nessa parte da história, porque se ele já teve um diagnóstico, uma história, já foi investigado, já foi classificada ali a gravidade da doença dele, a ponto de indicar a cirurgia, ele foi internado e operado, não adianta você ficar falando muito dessa história clínica. Ele tinha uma evacuação a cada 3 dias, depois virou uma evacuação a cada 5 dias, e aí quando ele internou, ele estava 10 dias sem evacuar. Isso não vai ser tão relevante assim se ele já operou e já está resolvido, digamos assim, cirurgicamente, o problema do paciente. Essa dica é bem importante para mostrar que você domina o caso que você está apresentando e você vai passar para o cirurgião staff do seu hospital que você tem noção que esse paciente já foi operado e que agora a gente tem que evoluir o pós-operatório dele. Talvez as nossas condutas sejam muito mais ligadas ao pós-operatório do que propriamente a uma investigação diagnóstica, por mais que seja interessante como que foi confirmado esse diagnóstico de doença de Chagas, isso não vai ser tão relevante na hora da visita da cirurgia. A dica número 4 é a seguinte: a cirurgia é a coisa mais importante do doente cirúrgico, então ela vai passar na frente na sua lista de problemas. Ela tem uma prioridade. Quando você for apresentar o caso, você não vai ficar falando muito, como eu falei, da história clínica lá atrás, se ele já foi operado. Então, as cirurgias têm que estar muito bem elencadas na sua lista de problema. A minha sugestão para vocês é que você coloque o pós-operatório da seguinte maneira: você coloca lá PO ou DPO, como você quiser, mas você não precisa ficar repetindo o dia do pós-operatório. Coloca a data da cirurgia. É mais fácil de você não errar na evolução, porque acaba acontecendo o Ctrl+C, Ctrl+V, e quando você vai ver, tem lá primeiro PO, depois tem segundo, terceiro, quarto, quinto, e o paciente hoje está no 6º PO, mas na verdade ele está no 15º. Então, para você não se perder, o que você faz é coloca a data da cirurgia e a cirurgia que foi feita, ou das cirurgias e as cirurgias que foram feitas. Mas quando você for apresentar o caso, você tem que fazer a conta. Então, outra coisa que pode irritar profundamente seu staff na visita é você falar os casos assim: esse paciente internou no dia 16 de agosto, aí no dia 19 de agosto ele fez uma colonoscopia. Então, não vai assim. Você vai falar: esse paciente internou com dor abdominal há 3 dias e hoje ele está no 7º PO da cirurgia tal. Ele já vai entender como é que está cronologicamente aquele paciente, porque existe uma história natural do processo cirúrgico como um todo. Então, se você faz uma cirurgia, você falar para o cara que ele está no 2º PO, isso é diferente de você falar que ele está no 15º PO. Então, você já espera que a cirurgia já esteja em outro grau de evolução, e é isso que o cirurgião quer ter. Ele quer ter a noção de onde o paciente está nessa linha do tempo, para ele ver se o paciente está bem ou está mal para essa data que ele está. É basicamente uma maneira grosseira, digamos assim, de ter uma noção de como está evoluindo a cirurgia que foi feita. Então, se você tem uma cirurgia no 15º pós-operatório, você tem que pensar, sei lá, se já tirou os pontos, em outras coisas, né? E se você tem uma cirurgia que está no 2º PO, a preocupação é outra, esse paciente ainda deve ter um dreno, enfim. Então isso é decisivo para o cirurgião. Por isso a cirurgia pula na frente da lista de problemas. Antes de você falar que ele é hipertenso, você vai falar sobre as cirurgias dele, e essas cirurgias têm que ser apresentadas em forma de há quantos dias elas aconteceram, e não em forma de tal data ou falar de alguma maneira que fique confuso, que aí quem está recebendo a informação na visita tem que ficar fazendo conta para saber quanto tempo tem que o paciente operou. A quinta dica que eu quero passar para vocês é a seguinte: se ligue nas negativas pertinentes. Marcelo, o que são negativas pertinentes? Então, quando você aprendeu a fazer anamnese, ou se você não aprendeu a fazer anamnese, você vai perceber que existem coisas que é importante negar na história. Ou seja, é importante dizer que o paciente não teve febre. A gente nem sempre fala só sobre as coisas positivas que estão presentes na história. Às vezes, uma informação que está ausente na história, digamos assim, que é negativa, ela é muito pertinente, ela ajuda o raciocínio clínico. Se o paciente teve febre ou não teve febre, é relevante. E aí, se você falar que ele não teve febre, isso é importante. Mas tá bom, você não vai sair negando todas as queixas possíveis. Então, a nossa ideia para a enfermaria de cirurgia do aparelho digestivo, por exemplo, é que você fique atento aos sinais vitais, a parte inicial de estado geral do paciente, e que você fique atento aos sintomas relacionados ao trato digestivo, por exemplo, se o paciente se alimentou, como é que foi a aceitação dessa dieta, se ele está tendo evacuações ou não. Então você vai perguntar tudo desses 3 sistemas, mas você não precisa listar isso de cara. Você vai guardar na manga as informações negativas para que, se for perguntado na visita, falar assim: ele teve disúria? Você possa dizer: não teve. Com segurança, porque você perguntou. E não dizer, não sei, não perguntei, porque por mais que o paciente esteja ali na frente, muitas vezes, se a visita for beira-leito, fica muito mais legal para você se você tiver coletado as informações de maneira completa do que se estiver faltando informação, e aí o staff vai virar para o paciente e falar: o senhor teve ardência e tal, e aí fica aquela coisa meio parecendo que você não perguntou, que você não foi completo o suficiente. Tem um mini interrogatório sistemático que vale a pena você fazer, mas você não vai sair derrubando todas essas negativas durante a apresentação do caso. Você vai falar sobre as coisas positivas. E se for perguntado sobre algo negativo, você tem essa informação para poder prontamente disponibilizar na visita. A visita de cirurgia é um pouco desse checklist
que vai ajudar o staff, ajudar o preceptor ou o assistente do seu hospital a tomar decisões sobre como o caso vai andar. Então o diarista chega para passar a visita, ele quer ter as informações prontamente disponíveis para ele tomar as decisões e falar, ó, a gente vai fazer isso, vai por aqui, vai operar de novo, vai dar alta para o paciente. Quanto mais fidedigna for a informação que ele colhe, mais vai ser fácil tomar essas decisões. E essa coisa da informação fidedigna passa muito pela confiança que você passa ao apresentar o caso e pela responsabilidade sua e quanto você é assertivo nas coisas que você está explicando. Então, se você fala de uma maneira assim, não vi, não chequei, meio que o cara começa a desconfiar de tudo que você fala. Então, isso queima muito a sua segurança na visita. O ideal é que você fale, e se você não fez, não tem problema nenhum. Você vai falar, não fiz, vou checar agora. Então, nunca é não fiz, não sei. É tipo, não fiz, vou resolver. Então, se você não fez, você tem que correr imediatamente para resolver, a menos que alguém diga, não, espera, depois a gente vê isso. E aí você está sendo proativo. É normal que na fase de aprendizado você não acerte todas as perguntas que você tem que fazer, mas é legal mostrar essa segurança e confiar na sua negativa também. Quando você fala, não sei, não fiz, o cara vai dizer, ó, se você falar que não teve febre, ele vai acreditar também, porque você é sincero e fala que você não sabe, que você não checou, em vez de inventar e falar, não teve febre não. Aí ele pega os controles, olha lá e tá lá a febre. Então assim, acaba a confiança de quem tá passando a visita quando acontece algo como isso. Beleza, galera? Essa foi a primeira parte das nossas dicas sobre como se destacar na visita de enfermaria cirúrgica. Para assistir a segunda parte, é só clicar aqui ao lado e você vai aprender mais 5 dicas importantíssimas para saber apresentar casos e se destacar quando você estiver passando no seu rodízio de cirurgia.